Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Dando tchauzinho para o passado triste, descortinando um futuro cheio de realização dos sonhos. Entra no mar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Eu gostaria de mandar um abraço muito grande para a cidade de Americana e Santa Bárbara do Oeste, que sempre está, com certeza, mandando e-mails com bastante carinhos. Muito obrigada, viu, pela audiência. Hoje o preletor Jundi Miaura explana sobre as diferenças entre desejos egoísticos e sonho. O Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Sagrado, supremo, infinito. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Muitas vezes perde-se o rumo na tênue fronteira entre o que é teimosia e o que é persistência, o que é amor e o que é apego, o que é ideal e o que é obstinação. Para estar sempre regido pela sabedoria de Deus, siga as instruções que serão dadas agora na palestra com o tema Desejos Egoísticos e Sonho, através do preletor Jundi Miaura. A todos, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, todos ouvintes do SNTV, programa da Seitonoi na TV. É uma satisfação muito grande poder estudar um pouquinho mais a respeito da filosofia da Seitonoi. E hoje vamos falar a respeito do sonho de Deus e, se der tempo, um pouco das guerras também, certo? E hoje teremos como livro-texto esse livro, Viver com Alegria. Viver com Alegria, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Na página 135 desse livro, o professor Seiichi Taniguchi fala sobre o sonho e objetivo. E ele fala de um poema muito bonito do professor Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seitonoi. Eu vou ler um trecho desse poema, que é intitulado Idealize um Grande Sonho. Irmão, não importa a tua idade, idealiza um grande sonho, tão grandioso como o céu. O teu sonho transcenderá o teu corpo, subirá, crescerá e se expandirá além. Com resplendor preencherá o universo e se transformará em asas misteriosas que te levarão a um mundo bem mais alto. Então, o professor Masaharu Taniguchi exorta os jovens a idealizarem grandes sonhos. Mas esse sonho que ele está falando aqui não é o sonho que nós vemos durante a madrugada, quando estamos dormindo, né? Mas é um sonho, um ideal. E como é que nós vamos fazer para o nosso ideal se concretizar? O ideal se concretiza, tem ideais que se concretizam, tem ideais que não se concretizam, né? Um desejo que você quer, por exemplo, né? Se tornar
um engenheiro, por exemplo, um médico ou um professor, né? Uma pessoa importante na sociedade. Todo jovem carrega um sonho, mas às vezes ele não sabe como concretizar esse sonho. Qual seria o segredo, então, para você concretizar esse sonho? Então, o professor Seiichi Taniguchi, ele diz aqui no livro que o sonho ele deve estar baseado na vontade de Deus. Eu quero ser um médico, por exemplo, né? Mas não ir pelo desejo egoístico, mas pela vontade de Deus. Vamos explicar melhor. Isso quer dizer o seguinte: quando você tem um sonho e fala, eu quero ser um grande médico para ganhar dinheiro, né? Então esse sonho é movido por um desejo egoísta. Mas quando você tem aquele desejo, aquele ideal, eu quero ser um grande médico para ajudar grande número de pessoas, então esse desejo seu está de acordo com a vontade de Deus. Então, o grande segredo para você atingir o seu ideal, o seu sonho, é justamente ajudar outras pessoas, que isso está conforme a vontade de Deus. Muito bem, alguns jovens, né, então pensam assim, mas eu não sei ainda o que eu quero ser no futuro. Mas não tem problema. Pode começar com um sonho, né? Pode ser que um sonho grande. Mas à medida que você vai crescendo, às vezes esse sonho muda. E mudando, não tem problema que mude. Pode alterando o sonho também. É o que acontece mais ou menos com as crianças. As crianças, por exemplo, eu tenho um desejo, um ideal de pular 1 metro, né? Mas à medida que ele vai crescendo, ele fala, puxa, 1 metro é pouco, dá para pular mais. Então ele aumenta o seu sonho para pular 2 metros. E aí então, você também tem um sonho, por exemplo, você pode, à medida que você vai adquirindo experiência, pode mudar esse sonho para sonhos mais grandiosos, né? O professor Seiichi Taniguchi escreve aqui na página 136, desejos egoísticos e o sonho. Diante de uma meta mais alta, a pessoa manifesta com maior intensidade a força infinita latente nela. Isso porque, conforme a lei mental, segundo a qual a mente cria coisas e transforma não só o ambiente, mas também o corpo. Então, pela lei mental, você usando a força da sua mente, você pode criar coisas e também mudar o seu ambiente e até o próprio corpo. Então, a mente é a coisa mais importante que nós temos. É uma ferramenta poderosa e nós temos que aprender a usar essa ferramenta chamada mente. Ele escreve aqui, isso porque a força infinita do ser humano não se encontra no seu corpo, e sim na essência, na vida que transcende a existência física. Então vou ler outra vez. Isso porque a força infinita do ser humano não se encontra no seu corpo, e sim na essência, na vida que transcende a existência física. Então a nossa força não está nesse corpo físico, está numa coisa além do corpo físico, que é a grande vida. Então aí, quando você baseia o seu sonho de acordo com a vontade de Deus, então o seu sonho tem muitas possibilidades de concretizar. A imensa energia criadora do universo é Deus, é grande vida inesgotável. De nada adianta alguém idealizar um sonho sem ter fé na fonte inesgotável da vida, ou seja, em Deus. Então nós temos que basear o nosso sonho nessa força inesgotável que é Deus. A imensa energia criadora do universo que é Deus é a grande vida inesgotável. De nada adianta alguém idealizar um sonho sem ter fé em Deus, em outras palavras, né? Então nós chegamos num ponto aqui que devemos definir o que seria Deus, né? Muitas pessoas têm uma ideia já de Deus. Mas eu vou contar um caso bastante simples aqui de como seria um Deus
para um matemático. Recentemente eu li uma obra intitulada Einstein, o Enigma, que conta a biografia desse famoso cientista e matemático do século XX, Albert Einstein. E nesse livro ele relata uma passagem da infância de Einstein. Einstein, durante a infância, tinha todas essas dúvidas que nós temos também, as dúvidas de criança. E ele queria saber o que era Deus, como seria Deus, ou o que é Deus, afinal. E ele encontrou as respostas dos adultos de um Deus severo, um Deus que castiga, um Deus bastante controverso. E ele não queria acreditar num Deus assim. Imagina, uma criança aí de 10, 11 anos, né, explicar o que é Deus para ele. E apesar da inteligência maravilhosa dele, alguma coisa não batia na cabeça dele. Ele não queria aceitar. Mas como é que pode existir um Deus, criador do universo, de fonte inesgotável, né, que é força infinita, criar um mundo assim, com tantas desgraças, tanto sofrimento? E ele não queria acreditar num Deus desse tipo. Um belo dia ele ficou doente e alguém lhe presenteou com uma bússola. Vocês sabem bússola, né? Bússola, ele tem um ponteirinho magnetizado e qualquer lado que você coloque a bússola, ele sempre vai apontar para o norte. Então Einstein começou a brincar com essa bússola e quando ele apontava para o norte, virava, a bússola apontava para o norte. E ele ficou maravilhado com esse brinquedinho e começou a estudar. Puxa vida, que coisa maravilhosa, né? E virava para cá, o ponteirinho virava para o norte. Virava para cá, o ponteirinho virava para o norte. E pela primeira vez ele descobriu uma força universal que não dependia do homem, não foi criado por homem. E aí então ele encontrou uma força maravilhosa que é a lei. E mais tarde, ele estudando como matemático e físico, ele chegou a lançar a teoria da relatividade. Então, para Einstein, Deus era lei. E o que o professor Masaru Taniguchi fala a respeito de Deus, né? Nós temos aqui esse livro, Sutra Sagrada, e aqui são palavras, é o resumo da Seichonoye, quer dizer, toda a filosofia da Seichonoye está nesse livro, e são poemas escritos pelo professor Masaru Taniguchi sob inspiração. E no capítulo Deus, o professor Masaru Taniguchi fala o seguinte a respeito de Deus. O Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido, sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Então, o professor Masaru Taniguchi também, Deus é lei que permeia o universo. Verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida. Então, o que é Deus para nós da Seichonoye? O Deus da criação transcende todos os sentidos. É sagrado, é supremo e é infinito. É mente, com letra M maiúsculo, mente que permeia o universo. É vida que permeia o universo. E também é lei que permeia o universo. Então, esse Deus que nós falamos, né, que é criador do universo, é também lei e está presente em todos os lugares. Nossa vida e todo o mundo material é regido por leis também. Então, existe a lei mental. E quando nós estamos em acordo com essa lei mental, então o nosso ideal, ele se concretiza. Na página 137, o professor Seiichi Taniguchi escreve o seguinte nesse livro, Viver com Alegria. Não devemos confundir a força do instinto com a força infinita e o desejo sublime, ou seja, o ideal. Então, não confundir a força do instinto, nós temos um instinto, né, carnal, com a força infinita, ou seja, o desejo sublime. São duas coisas separadas. Uma é a força do instinto, outra é a força sublime, que é o nosso ideal, que pertencem à alma. Quem as confunde
vive à mercê dos desejos mundanos, entrega-se à gula, comendo e bebendo sem nenhum controle, cochilando durante as aulas, anda de noite na gandaia, pensa que o desejo sexual é o amor e, por fim, acaba criando problemas e causando transtornos a muitas pessoas. Então, não devemos seguir a força do instinto. Devemos seguir uma coisa mais sublime, que é o nosso ideal. Então, o nosso instinto carnal, ele tem uma espécie de dispositivo automático. E nós temos que controlar esse instinto. Hoje nós somos bombardeados por uma série de informações através da mídia aí, para consumo, né, para divertimento. E nós temos que controlar esse instinto, esse dispositivo automático que ele fala aqui, que é o nosso instinto. Então devemos saber e controlar esse instinto. Na página 138, o professor Seiichi Taniguchi fala o seguinte: os homens santos, sábios e virtuosos não são aqueles que eliminaram os seus desejos, e sim aqueles que conseguiram controlá-los em prol de um correto objetivo da vida, ou seja, souberam agir em conformidade com a vontade de Deus. O treinamento para alcançar este estado é um dos principais objetivos da vida. Outra forma muito importante é superar o egoísmo e desenvolver sentimentos nobres como o altruísmo e o amor à humanidade, que sintonizam com a vontade de Deus. Então, você jovem que tem um ideal na sua vida, veja se esse seu ideal está de acordo com a vontade de Deus. Eu quero ser um engenheiro para ajudar um grande número de pessoas. Eu quero ser um médico para ajudar a salvar muitas pessoas. E não confundir com aquele desejo carnal, né, de egoísmo, de satisfação carnal. E nesse livro aqui, Viver com Alegria, você pode encontrar essas respostas. Portanto, continuando aqui com o nosso estudo, o professor Seiichi Taniguchi, ele fala também a vontade de Deus e a guerra. Então, nós estudamos o sonho, que o sonho, nosso ideal, tem que estar norteado conforme a vontade de Deus. E definimos que Deus é lei, é amor absoluto, é mente que permeia o universo. E as guerras, é vontade de Deus também ou não? Né? É interessante que o início da Seichonoye se deu no dia 1º de março de 1930. E o professor Masaru Taniguchi começou a escrever a respeito da paz. Então, o objetivo do nascimento da Seichonoye foi a paz. E ele escreveu uma série de revelações divinas. Eu gostaria de ler aqui um trecho, que está na página 142, de uma dessas revelações divinas, que diz o seguinte: agora é o momento de transição. Por isso surgirão acontecimentos próprios do efeito autodesintegrante do aspecto falso. Não é Deus que está mandando fazer as guerras. As ilusões é que digladiam entre si e se desintegram por si. Mesmo que venham a surgir daqui para frente acontecimentos mais violentos, tudo será efeito da autodesintegração da ilusão. Por isso, aquele que segura firmemente a verdade da vida e está entregue a Deus, nada tem a temer. Então, as guerras não foram feitas por Deus. E não é também a vontade de Deus. Não é mandado por Deus. As guerras surgem como autodesintegração das ilusões. E um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, nesse estudo de hoje, é que aquele que segura firmemente a verdade da vida e está entregue a Deus, nada tem a temer. Isso quer dizer o seguinte: aquele que está com Deus, em linguagem da Seichonoye, ou aquele que está com Buda, em linguagem budista, ou aquele que está com Cristo, em linguagem cristã, nada tem a temer, porque nada vai lhe acontecer.
você pode estar no meio de um bombardeio. Se você estiver com Deus, se você estiver com Cristo, se você estiver com Buda, nada vai lhe acontecer. Então é importante para os jovens terem esta noção de unir o seu pensamento a Deus. Fazer com que o seu ideal seja norteado pela vontade de Deus. Aí sim, então, você vai ter o seu ideal concretizado. E nada vai fazer com que você sofra acidentes ou tenha desavenças em sua vida ou desgraças em sua vida. Então procure o caminho de Deus e nada lhe faltará. Assim como Cristo nos disse, procurai o Deus e todas as coisas lhe serão dadas, né? Você pode também participar das reuniões da Seichonoye, assistindo ao Domingo da Seichonoye em uma de suas regionais. Telefone para o nosso telefone 0800 770 2600 e procure uma associação ou uma regional perto de sua casa. Agradeço a todos pela atenção e meu muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso a todos. Olha, gente, alegrou-nos profundamente ter compartilhado com você de momentos de tão valoroso aprendizado em mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Para uma importante reposição de energia, vamos agora ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado.